Existe algo acontecendo dentro das igrejas que quase ninguém está falando. Muitos homens estão cansados, desanimados e até perdidos espiritualmente. Eles continuam indo à igreja, continuam acreditando em Deus, mas estão lutando sozinho. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Paulo, este é o canal Código de Homem. E aqui neste canal nós vamos falar sobre assuntos referentes aos homens, tais como masculinidade cristã, relacionamento, propósito de vida e o crescimento emocional do homem. Portanto, se você deseja ser um homem segundo o coração de Deus, um homem melhor, que quer aproveitar os propósitos de Deus na sua vida, este é o canal para você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e também dê o seu comentário. O seu comentário é importante para nós. Inclusive, você pode até fazer sugestões de temas que você gostaria que nós abordássemos aqui, ok? Então, se inscreva aí neste canal agora e venha fazer parte dessa comunidade que vai transformar a vida de cada um daqueles que estiverem aqui. Bom, dito essas palavras, agora vamos para o tema de hoje. E eu quero dizer para você que está aqui comigo que o tema de hoje é muito importante. O tema de hoje é um tema que realmente fala a muitos homens. E eu quero dizer o seguinte, muitos homens hoje estão realmente cansados. Estão cansados, estão esgotados emocionalmente, né? E com essa atitude de cansaço emocional, eles se isolam. Por que o homem se isola? Porque o homem dificilmente ele fala das suas dores internas. Dificilmente ele fala sobre uma dor que ele está sentindo. Eu não sei se acontece isso com você, a tendência do homem é se isolar. Quando ele está passando por algum problema, alguma crise, ele quer um canto para ele ficar calado, pensando de que maneira ele vai resolver aquele problema, não é verdade? Já não aconteceu isso com você? Exatamente. Muitos homens hoje, eles estão aí na sua vida cotidiana, trabalham, eles vão à igreja, eles estão na família, estão entre os amigos, mas toca no ponto emocional. Não existe essa conversa. Não existe a conversa de como ele está emocionalmente, como ele está se sentindo emocionalmente. As emoções do homem, geralmente, elas são reprimidas e ficam guardadas com ele mesmo. E ele vive a solidão emocional. Este é o primeiro problema que eu quero falar aqui, da solidão emocional em que o homem vive. E eu te pergunto, por que o homem vive essa solidão emocional? Por um fator muito importante. Desde a sua criação, ele já vem sendo educado. Primeiro, homem não pode mostrar fraqueza. Ele tem que ser o super-homem. Ele tem que ser o homem de ferro. Você vê que os meninos, desde criança, já colocam uma capa nas costas e eles são a força. Eles têm o poder. Eles têm toda a força que eles precisam para vencer. E ali a criança já é educada que, como menino, ele tem que resolver problemas, ele tem que ser forte, ele tem que ser super-homem. A segunda questão é que todo problema que acontece, o homem tem que resolver. O homem não pode mostrar fraqueza. Ele está ali para resolver todo e qualquer problema que aconteça na vida dele ou daqueles que o cercam. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes americanos que geralmente quando o homem é demitido, já viram algum filme assim? Ele é demitido, ele sai com a sua caixinha, né? Com os seus pertences ali, particulares, e ele chega em casa, ele nem tira essa caixinha do carro. Por quê? Porque ele não vai contar para a esposa que ele foi demitido, ele não vai contar para os filhos que ele foi demitido. Então ele chega em casa, ele beija a esposa está feliz, os filhos estão ali brincando, estão todos felizes porque o papai chegou, mas o papai foi demitido. E o papai não pode resolver chamar a mamãe e chamar os filhos, sentar com eles e dizer, olha, o pai hoje foi demitido. Não pode. Ele não pode mostrar essa fraqueza. Ele acha o seguinte, eu vou resolver. E na maioria das vezes, quando a mulher descobre, lá depois de um bom tempo, que ela acaba descobrindo, ele fala assim, querida, não se preocupe, eu vou resolver tudo. Eu resolvo tudo. Querida, não se preocupe. Mas isso, e o colégio das crianças? Como vai ficar a hipoteca da casa? E a mulher começa a jogar tudo, né? E agora? E o que vai acontecer? E o homem fala, não, querida, pode deixar que eu estou aqui para resolver tudo. Por quê? Ele foi educado assim. Desde criança, é ele quem resolve tudo. Ele não pode mostrar fraqueza. E tem mais uma coisa importante que o homem aprende desde criança. Homem que é homem não chora. Homem não pode chorar. Então o homem, ele engole seco, ele engole as lágrimas, porque ele não pode chorar. Esse então é o primeiro problema pelo qual os homens hoje estão cansados, e muitos estão cansados emocionalmente.
E o segundo motivo pelo qual os homens hoje estão cansados, estão desanimados e estão sentindo esse problema emocional carregando cada vez mais é a falta de propósito. Propósito? Mas o que é? O que é propósito? Muitas pessoas não sabem nem o que é propósito de vida. E talvez você que está me ouvindo agora não sabe. Mas qual é o propósito? Que propósito eu tenho? Deixa eu te explicar. Veja bem, muitas vezes o homem trabalha, ele levanta cedo, ele vai para o trabalho, ele enfrenta o chefe o dia inteiro, buzinando muitas vezes no ouvido dele. Depois ele chega em casa, ele tem a sua família para cuidar e tem muitos afazeres, tem muitas responsabilidades que estão sobre os ombros dele. E ele vai vivendo esta vida ano após ano. E sabe como? No automático. Ele vai fazendo isso praticamente automaticamente. Todos os dias ele levanta, ele faz isso, ele sai, ele volta, ele paga, ele faz. Mas ele não parou para pensar ainda. Muitos homens desconhecem que eles têm um propósito dado por Deus para a sua existência. É a falta do propósito que faz com que muitas pessoas se sintam vazias. Olha, eu estou fazendo isso, eu faço tudo, eu trabalho, mas eu sinto um vazio, eu sinto que falta alguma coisa ali. E aí, exatamente neste momento que o homem deve pensar, e ele deve parar e pensar, para que eu existo? O que está acontecendo comigo? Para que eu vim aqui neste mundo? Só para nascer, crescer, trabalhar e morrer? Será aí que é isso? Não, Deus tem um propósito para você e muitos desconhecem esse propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E como eu posso te provar isso? Na palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando com homens aqui que são cristãos, homens que temem a Deus, homens que reconhecem a existência de um Deus criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Então esse Deus que criou este mundo e que criou você e que criou a mim, ele nos criou com um propósito de vida. Você não nasceu por acaso. Você não veio a este mundo porque o seu pai e sua mãe, numa bela noite de amor, tiveram relação sexual e você veio à existência. Isso de fato aconteceu. Mas isso não é tudo. Existe algo antes disso. E é muitas vezes isso que você não sabe. E eu quero falar isso e quero provar isso para você agora. Se você tiver uma Bíblia aí, pause este vídeo, pegue a sua Bíblia e volte aqui para lermos juntos o que está escrito no Salmo 139, no verso 16. Pega lá a sua Bíblia e volte aqui para lermos juntos. Já pegou? Então vamos lá. Olha só, no Salmo 139, a palavra de Deus diz o seguinte, veja bem, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Então é o salmista falando com Deus. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agora, vamos lá. Próximo, continuando a leitura. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Deus já tinha tudo sobre sua vida registrada num livro. Terceiro ponto importante deste verso. Verso 16 do capítulo 139 de Salmos. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, cada momento da sua vida foi estabelecido, diz a palavra de Deus, quando nenhum deles ainda existia. Você ainda estava na barriga da sua mãe. Deus já sabia tudo a seu respeito. Isso, por que aconteceu isso? Porque antes de você nascer neste mundo, você nasceu na mente de Deus. E quando Deus criou você, Deus te criou com um propósito. Quando o inventor da cadeira criou a cadeira, ele criou a cadeira sem propósito? Não. Ele criou a cadeira porque era algo que serviria para que as pessoas pudessem se sentar. Quando o inventor criou a mesa, ele criou com um objetivo para que as pessoas pudessem usar. Agora você acha que Deus iria pensar em você, iria criar você, iria permitir que você existisse sem um propósito na sua vida? Sem ele pensar em algo para você? Então pense nisso. Existe um propósito de Deus na sua vida. E muitos homens estão sofrendo, e este é o segundo problema, a falta de entender que existe um propósito na sua vida.
Você já parou para pensar nisso? Pare aí um instante agora e pense comigo. Você já parou para pensar que você nasceu na mente de Deus antes de nascer neste planeta e que Ele criou esse planeta e Ele te colocou aqui porque Ele quer que você tenha o privilégio de ver todas essas coisas maravilhosas que, embora no mundo de pecado, ainda refletem a glória de Deus? Pare e pense nisso. E agora então vamos para o terceiro problema pelo qual os homens hoje estão passando. E o terceiro problema também ele vem dividir as opiniões porque são ideologias diferentes, pensamentos diferentes. Os homens hoje, eles estão no meio de uma linha de tiro, vamos dizer assim, de duas ideologias. Uma que diz que o homem tem que ser forte, tem que resolver problemas, tem que ser o macho de todas as situações, né? Não chora, tem que ser de ferro. E do outro lado, nós temos uma outra linha de pensamento, que diz que o homem ele tem que abrir mão da sua liderança. Só que eles não dizem isso, essa linha de pensamento, eles não dizem isso com essas palavras. Assim, olha, os homens têm que abrir mão, não. Eles vão mostrando através de filmes, através de desenhos, através de propagandas que aparecem na televisão. Eu não sei se você já assistiu algum filme que fala daquela mulher que é detetive particular, ela tem a sua família, tem o seu marido, os seus filhos, mas lá no submundo ela tem um emprego que ela foi contratada para ser uma detetive, o marido não sabe. E muitas vezes o marido fica em casa cuidando dos filhos enquanto ela sai para um determinado trabalho que ela não diz para ele o que ela vai fazer de fato e de verdade. No entanto, ela é uma detetive, ela é uma pessoa que vai investigar algum crime violento e essa mulher ela é preparada para luta, ela é preparada para guerra, tiro não pega ela, bomba não pega ela porque ela é forte, ela é poderosa. E lá pelo meio do filme o marido descobre, e aí então agora o marido e os filhos estão correndo risco de vida, e essa mulher agora ela tem que defender esse marido. Então ela defende o marido e os filhos, porque agora todos estão sabendo que ela é a heroína, que ela é a forte. E o homem então ele está ali agora como um sexo frágil, sendo cuidado por aquela mulher. Isso é uma ideologia, uma linha de pensamento que vem para incutir na sua mente que você deve ser um ser fraco como homem e deve ser aquele que é protegido, aquele que é guardado, aquele que é cuidado. Então nós temos essas linhas de pensamentos que atrapalham aí muitas vezes o meio de campo. E você fica no meio, você fica numa encruzilhada, porque você não sabe se você vai pender para um lado ou se você vai pender para outro lado. Né? Você não sabe o que fazer. Na realidade, o que você quer é ser um homem bom, você quer fazer as coisas certas, não é verdade? E você então fica ali naquele jogo das mídias, né? Dos repórteres, que vem defendendo essas ideologias, e isso traz o quê? Angústia. Isso traz preocupação para o homem. Isso vem fazendo com que ele tenha aquele sentimento de, meu Deus, quem eu sou, para que eu nasci. E quando você não conhece o seu propósito de vida, então isso só vem para somar com todos esses problemas que eu já citei. Os 3 maiores problemas que os homens enfrentam no tempo de hoje. E eu quero dizer para você uma coisa, a razão para toda essa crise que os homens estão passando e estão enfrentando hoje também são 3. E eu quero compartilhar essas crises aqui com você, esses três fatores. O primeiro fator, a falta de mentoria. Os homens hoje não passam por uma mentoria. Antigamente, muitos homens, eles tinham a referência. E quem era a referência para eles? O pai, o tio, né? Ou um homem mais velho, né, que passava toda aquela informações importantes para que um homem pudesse ser homem e dirigir o seu lar, dirigir a sua casa e dirigir até mesmo a sua vida. Naquela época bem antiga, não existia tanto problemas emocionais como os homens estão vivendo hoje. Porque eles tinham essa referência, eles tinham essa mentoria. Esse canal, ele veio à existência justamente para ajudar você nessa mentoria. Para abrir os seus olhos e mostrar para você, olha, tem este lado, o que você vai fazer? Tem esse tipo de pensamento, qual pensamento você vai ter? O que você acha? Né? Então hoje muitos homens crescem sem essa mentoria. Um segundo problema que acontece com os homens é a ausência da figura masculina. Muitos homens hoje, eles crescem sem a figura do pai em casa. E pela falta de referência, muitos homens não sabem nem quem são. Muitos estão achando que não são homens. E agem diferentemente daquilo que deveriam agir, porque não, eu não sou homem. Eu nasci assim, mas eu não tenho essas qualidades que um homem tem e entram nessa crise.
E essa crise acontece geralmente ali na adolescência, quando ele está passando da adolescência para jovem, para uma fase mais adulta, e ele começa a questionar porque ele não teve uma referência dentro de casa de um pai, né? Então isso é outro problema muito grave que realmente impede e traz transtornos emocionais para homens. E eu não quero dizer com isso que todos os homens que nasceram sem a referência de um pai em casa não consigam ser homens verdadeiros e lutar. Vocês vão conhecer muito, e você talvez seja um deles, que nasceu sem a referência de um homem em casa, mas é um homem de família e sabe exatamente como lidar com a situação. Porém, o caminho é mais difícil, o caminho é desafiador. Quando um menino tem a referência de um pai e quando ele tem que lutar sozinho, sem essa referência, para se tornar um homem. Mas é possível, porque Deus está com ele e se você sempre buscar a ajuda dos céus, do seu Deus, com certeza ele vai te ajudar. E a terceira razão também é a cultura que nós vivemos. Essa cultura de hoje, ela diz o seguinte, que o homem, né, precisa ser um sexo frágil. Por outro lado, tem aquela luta que o homem tem que ser forte demais, ele que tem que resolver tudo sozinho. E na verdade, a cultura de hoje, ela ensina para os homens o seguinte, você tem que ser egoísta, você tem que pensar em você, no seu bem-estar e que se dane o resto. Imaturidade. Quantos homens imaturos nós vemos hoje? É uma coisa assim absurda, a imaturidade dos homens. E também fugir das responsabilidades. Pensa num ser que foge das responsabilidades, são os homens nos dias de hoje. Muitos homens nos dias de hoje. São egoístas, né? São imaturos e fogem das suas responsabilidades. Quando, na verdade, um homem ele tem que desenvolver caráter, responsabilidade e domínio próprio. Caráter, repito, responsabilidade e domínio próprio. Essas são as formações de um homem verdadeiro, né? Um homem que anda segundo os princípios daquilo que Deus espera dele. E mais uma vez eu convido você, olhando na palavra de Deus, você vai ver a verdadeira referência de um homem. E aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios, no verso 13, diz o seguinte, estejam vigilantes. Olha só, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Então a própria palavra de Deus, ela dá para você a orientação daquilo que você deve ser, de como você deve se portar como homem, né? Então, repetindo aqui, a primeira coisa que o verso diz, 1 Coríntios 16, 13, diz assim, seja vigilante, ou seja, esteja sempre atento. Quando você está atento, você busca de Deus sabedoria e conhecimento. E são esses sentimentos e esse conhecimento que vai fazer com que você identifique aquilo que é certo daquilo que é errado para você como homem. A segunda coisa que diz esse verso, mantenha-se firme na fé. Sim, a fé em Deus tem que estar acima de todas as coisas. Você tem que ter fé em Deus, porque Deus é aquele que te criou, é aquele que te trouxe a vida, é aquele que te sustenta a cada dia. Então acredite nele, creia nele, porque ele está sempre pronto a te ajudar. Terceira coisa importante que diz aí neste verso, sejam homens de coragem. Então, homem tem que ter coragem? Sim, homem tem que desenvolver coragem. E quarto, seja forte. Homem tem que ser forte. Mas tem que ser forte para falar aonde dói, tem que ser forte não para carregar tudo sozinho nas costas, mas para compartilhar, para pedir ajuda, para saber como administrar aquela situação. Se você tem uma família, você vai sentar com a sua família, você vai administrar com ela qual a melhor solução para aquele caso, mas você é o líder, você que dá o ponto ali. É por isso que Deus diz, seja vigilante, mantenha a sua fé em Deus, mantenha o quê? Seja corajoso e também seja forte. Essas são as características que a palavra de Deus diz para um homem cristão ser. E muitas vezes os homens estão dentro da igreja, como eu disse no início deste tema. Muitos homens estão dentro da igreja e não sabem o que fazer para se tornar aquele homem de verdade, segundo o coração de Deus. E eu quero encerrar o tema de hoje perguntando, esse tema foi importante para você? Esse tema abordou alguns aspectos pelos quais você esteja passando hoje? Se sim, eu quero ouvir o seu comentário.
Quero que você comente aqui, quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, quero que você chame outras pessoas para assistirem mais temas importantes que nós estaremos abordando aqui. E eu espero que este canal seja um canal de bênçãos na sua vida, que ele possa te ajudar, que ele possa te ajudar no seu crescimento como homem. Estamos aqui trabalhando para que você, homem, seja um homem cristão, temente a Deus e que seja um homem de verdade, seja um homem segundo o coração de Deus. E no próximo vídeo, então, nós teremos um outro assunto importante, um assunto que vai dar muito o que falar. Por que a maioria dos homens cristãos hoje estão ficando solteiros? Você já parou para pensar isso? Você é solteiro? Por que você está solteiro até agora? Por que não casou ainda? Este é o tema do próximo Código de Homem. E eu espero você neste canal. Que Deus abençoe sua vida. E no próximo...